a saúde mental também dos professores, que a gente quer envolver nessa discussão, é uma séria preocupação. Para a gente ter uma ideia, uma pesquisa ouviu professores e revelou que 60% dos entrevistados apresentam sentimentos intensos e frequentes de ansiedade. 48% alegam que sentem cansaço excessivo ou baixo rendimento e 42% têm problemas com sono, a velha insônia, sonolência. A pesquisa é da Nova Escola, uma organização de impacto social que tem como missão fortalecer educadores para transformar a educação pública brasileira. E a gente vai falar mais sobre esses e outros estudos da organização, conversando com Karine Padial, ela é pedagoga da Nova Escola. Professora, bom dia. Bom dia a todos. Nós somos Nonato e a nossa Carla Moura, para exatamente conversar com a senhora. Agradecemos a sua participação. Um dado preocupante de um estudo recente é de que 8 a cada 10 professores relatam casos de violência nas escolas onde trabalham. Que tipos de violência, Karine? Bom, Nonato, a gente tem uma realidade que foi bastante agravada, inclusive pela pandemia, né? 7 entre 10 professores falam que os casos de violência se intensificaram depois desse período. E é importante a gente analisar que essa violência tem está muito relacionada à questão da baixa sociabilidade que esses estudantes, essas crianças e esses jovens tiveram nesse período, né? De pouca convivência com outras pessoas, com outras crianças, com outros jovens, com os próprios professores, e também a alta vulnerabilidade que foi agravada, né, a questão social e econômica nesse período. Portanto, os estudantes voltaram mais agressivos, com menos senso de coletividade, de compartilhamento. Então, os conflitos nas escolas, eles se intensificaram, isso acabou afetando os professores, e com isso a gente vê um aumento nesses relatos sobre violência. Estou vendo uma pesquisa aqui que o medo da violência é uma realidade para a maioria da comunidade escolar, não apenas alunos e professores, pais também. E interessante, essa violência não parte só dos alunos. Pais e gestores também têm aparecido nesses números? Pois é bastante curioso isso, né? Mas a gente tem relatos das próprias famílias questionando muito as medidas adotadas pela escola, sendo mais violentas, ameaçando professores e ameaçando funcionários. Os próprios funcionários, né? Nesse caso recente que a gente teve aqui em São Paulo, o aluno agressor, ele já tinha sido expulso e denunciado por uma outra escola justamente por ser agressivo com funcionários. Então, a comunidade escolar inteira acaba sendo afetada, e é importante a gente lembrar que a gente tem um momento de maior acirramento nas relações a partir das redes sociais, que favorecem que você tenha nichos e grupos em que os discursos de ódio, de intolerância, eles se amplificam, né? Então, é importante a gente ter cuidado, e certamente a escola e as famílias têm um papel muito fundamental em garantir que essa convivência ela seja mais harmoniosa. Carla Moura, junte-se a nós. É isso, Karine, prazer falar com você, muito bom dia. Tem ouvinte aqui, deixa eu abrir espaço aqui para o ouvinte, o Márcio, ele estava aqui comentando sobre a questão das crianças, né, que ele disse que hoje não brincam mais de peão, de pega-pega, esconde-esconde, estão muito ligadas ali à tecnologia. E eu queria saber sobre os estudos, né, de vocês como um todo, se existe esse impacto da tecnologia exatamente nesse aumento da violência nas escolas, se vocês vêm percebendo também isso no relato de professores. Oi, Carla, obrigada pela questão, Márcio. Sim, né, eu estava, inclusive, começando a falar sobre essa questão do impacto das redes sociais. Acho que a gente tem uma série de elementos que fazem com que esses comportamentos sejam acirrados.
crianças e adolescentes estão expostos a um conteúdo que propaga intolerância, que propaga discurso de ódio. É muito importante em situações como as recentes que a gente tem acompanhado, que os agressores não tenham seus nomes expostos, não tenham a sua figura exposta, porque muitas vezes isso acaba gerando até incentivo para que outros jovens façam a mesma coisa, aprendam, se inspirem, considerem esses agressores como heróis. A gente vê isso acontecendo. Nesse caso mais recente, aconteceu o fato do aluno ter ido com uma máscara para a escola que se remetia a uma máscara usada por um outro agressor de um caso anterior que a gente teve na cidade de Suzano. Então, é muito importante a gente ter um controle maior sobre os conteúdos publicados nas redes sociais, um filtro maior, inclusive em termos de regulação, em termos de legislação, para que esse tipo de acontecimento não se reverbere a ponto de que outros jovens sejam inspirados. Então, certamente a tecnologia, ao mesmo tempo que nos ajuda a alertar, a conhecer sobre esses casos, a poder discutir os motivos e as razões pelos quais eles estão acontecendo, também tem esse outro lado negativo que pode gerar uma inspiração e uma amplificação dos discursos de intolerância e de ódio. Karine, casos e exemplos a gente vê, infelizmente, por todas as regiões do país. Aqui no Ceará, o mais recente caso que tivemos foi de um aluno que levou ali uma arma que seria do padrasto e acabou atirando ali contra alunos, né? Mas existe uma diferença de região para região nos estudos de vocês? Alguma região em que esse índice seja maior? Carla, isso não foi apontado pela pesquisa. A gente tem os casos de violência sendo relatados em todas as regiões. O que a gente percebe é que teve uma ampliação nos registros de casos com armas de fogo, né? Justamente pelas últimas medidas adotadas pelo governo federal anterior, que liberou um maior acesso a essas armas. Então, a gente tem visto, como você relatou, mais alunos indo com armas para a escola, ameaçando outros colegas, professores e funcionários com arma de fogo. Então, também é importante que haja um trabalho de conscientização com os estudantes e com as famílias desses estudantes, sobretudo aquelas que portam armas, para que esse fenômeno não aconteça com mais intensidade. Nonato, antes da gente seguir aqui com a entrevista, a Sheila Cavalcante, Nonato e Karine, ela comenta que essa afirmação de que a violência nas escolas aumentou depois da pandemia é um pouco equivocada. Há muito tempo nós temos violência nas escolas, né? Eu fui professora até 2021 e sei o que falo, só sabe quem está ali no dia a dia. Desisti pela minha saúde mental. Esse ponto me chamou exatamente muita atenção, porque é isso, né, Karine? Mostra exatamente essa desistência que às vezes é um sonho, às vezes é uma vocação que muitos professores e professoras têm, mas acabam desistindo, como fez a Sheila, pela própria saúde mental. Carla, a Sheila está corretíssima. Assim, episódios de violência sempre aconteceram nas escolas. O que os professores relatam e isso 7 entre 10, relatam que perceberam um aumento do número de violência, né? É uma autodeclaração dos professores a partir do sentimento deles. Mas esse outro ponto que a Sheila traz sobre saúde mental, talvez seja aqui, de fato, o mais relevante que a gente possa discutir. Outra pesquisa que a gente rodou recentemente sobre saúde mental dos professores indica que nos últimos meses, 33% deles consideraram se afastar do trabalho por conta da saúde mental. E 70% dos professores não contam com apoio psicológico. Então, de fato, lidar com o cotidiano, e não, a gente não está falando só de casos de violência, mas a gente está falando de um cotidiano que envolve desvalorização do professor em termos de carreira, em termos de salário, uma demanda cada vez mais crescente para que a escola dê conta dos desafios atuais da nossa sociedade, né? Então, esse caso, por exemplo, que a gente está falando de violência na escola, é importante que a escola faça um trabalho
mais constante, mais estrutural sobre questões como racismo, como bullying. Não adianta a gente ter ações pontuais, porque isso de fato não transforma o comportamento dos alunos, dos professores. Então é uma sobrecarga para a escola também, e a escola acaba sendo o espaço coletivo e público que amplifica todas as questões de vulnerabilidade social que a gente tem. Então entram dentro da escola questões como fome, questões como violência doméstica, questões como falta de moradia digna. Então, a escola acaba sendo o espaço que precisa lidar com muitas questões, e isso certamente afeta a saúde mental de professores, de funcionários e também de alunos, e por isso que é tão importante a gente olhar para essas questões e ter um reconhecimento do profissional professor, inclusive garantindo a ele os apoios psicológicos e de outras questões que são tão necessárias. Impacto, inclusive, no ingresso de novos profissionais na área, né? A Adriana, nosso ouvinte, comenta aqui: eu também desisti de ser professora devido à violência, ainda fiz 2 anos e meio de faculdade, mas na época estava havendo muita violência nas escolas e acabei também desistindo. Incrível, é incrível, né? Nós estamos, para você que entrou na live agora, aqui do Jornal Jangadeiro, nós estamos conversando com a pedagoga da Nova Escola, Karine Padial, sobre a violência nas escolas. E para realmente confirmar o que a Karine acaba de falar, não há no Brasil nenhum plano ou política nacional para prevenir que as escolas sejam vítimas de ataques, como esse que ocorreu em São Paulo. A ausência de diretrizes para o tema deixa as escolas sozinhas e sem a mínima estrutura necessária para dar um novo tipo de evitar a violência, não é isso, Karine? Nonato, sim, é isso, não temos políticas nacionais nesse sentido, e olha que relatos tristes que a gente tem recebido de 2 professoras que acabaram desistindo da sala de aula, uma profissão que é tão importante e que deveria ser tão valorizada, e a gente tem esses relatos, né? Então, sim, é importante que a gente tenha políticas mais estruturadas, políticas públicas que olhem para essa questão da violência, e eu acho importante destacar que quando a gente fala em política pública para lidar com a violência na escola, a gente não está falando de trazer policial para dentro da escola, né? Acho que esse é um registro importante. A gente teve caso recente, por exemplo, de violência numa escola cívico-militar. Então, não é isso que garante. De fato, é um trabalho mais efetivo de conscientização, de sensibilização e de mudança de comportamento, né? Da gente conseguir ter uma política voltada para uma criação de clima escolar positivo e para lidar com os conflitos de uma maneira diferente do que a gente lida hoje, que olha apenas para a punição e não para a reparação do que acontece. Então, políticas públicas nesse sentido certamente seriam muito efetivas. E a gente, obviamente, conta com o governo federal nesse sentido, mas municípios e estados têm autonomia para desenvolverem políticas, né? A gestão da educação, ela é descentralizada no nosso país, então municípios e estados têm condições de desenvolver suas próprias políticas nesse sentido, e seria muito importante que o fizessem. Carla Moura ainda há pouco falou sobre a diferenciação entre regiões, e a percepção dessa violência tem diferença significativa entre as escolas, a localização das escolas. Tem uma pesquisa aqui que os estudantes que veem a violência de média a alta nas escolas do centro de uma cidade, 42%. Nas periferias sobe para 68%. Entre os professores, essa diferença é mais pronunciada. 26% nas escolas que são centrais, para 86% respectivamente. Em relação às famílias, chega até mesmo na periferia, esse grupo cresce para 76%. Você tem notado esse registro que a periferia é mais violenta do que em áreas da cidade, que colégios públicos e colégios particulares existe uma grande diferenciação?
Nonato, eu acho que é importante a gente destacar 2 pontos em relação a isso, né? A gente tem nas periferias, de fato, uma situação de vulnerabilidade social muito mais alta. Então, com maior presença do tráfico de drogas, por exemplo, o que faz que muitas vezes a escola seja alvo, inclusive, ou quando não é alvo, é o refúgio, né? A gente já vivenciou e acompanhou vários casos em que os alunos se refugiaram dentro das escolas, fugindo, por exemplo, de um tiroteio. Então, esse entorno violento faz com que as escolas nas periferias, de fato, sofram mais com esse cenário. E obviamente, né, por conta de um entorno mais violento e mais vulnerável socialmente, as crianças estão mais expostas a isso e reproduzem mais essa violência, né? Então, elas vêm de contextos em que há mais brigas, em que o diálogo ele é menos frequente, as coisas são resolvidas mais na base da agressão. E, obviamente, a gente não está querendo aqui generalizar as periferias e nem generalizar os habitantes da periferia, mas certamente, até pelos registros, né, pesquisas sociodemográficas que a gente tem, indicam que, de fato, esse contexto violento, ele é mais presente na periferia, e isso, como eu falei anteriormente, a escola sendo o espaço que precisa abrigar essa heterogeneidade da sociedade, que precisa não, mas que abriga esse espaço de heterogeneidade da sociedade, acaba refletindo esse contexto exterior de mais violência. Nós temos aqui algumas das causas, entre aspas, aqui da violência. Bullying, em primeiro lugar, agressão verbal, discriminação, agressão física, furto, assédio moral e violência sexual. Essa é uma listagem que perpassa para todo o país ou muda de estado para estado? Infelizmente, Nonato, perpassa, e a gente precisa olhar que esses crimes, eles se refletem nos crimes da sociedade, né? Não tem nada que aconteça dentro da escola que não seja um reflexo daquilo que aconteça na sociedade. Então, é muito importante a escola olhar para isso, gestores escolares criarem, de fato, projetos institucionais que olhem para a participação da comunidade como um todo, que olhem para a participação de professores, de funcionários, de estudantes, das famílias e de quem mais do entorno puder contribuir. Então, é importante que o gestor escolar defina objetivos, por exemplo, para que os casos de bullying ou de racismo, eles diminuam na escola, e para que cada ator desses que eu falei, que fazem parte da comunidade escolar, tenham seus próprios objetivos e se envolvam em atividades, porque o pertencimento, o senso de coletividade, de comunidade dentro da escola é muito essencial para que esses casos de violência, de agressões, eles sejam reduzidos. E nesse sentido, eu gosto de frisar a importância da gente usar todos os momentos e espaços da escola para que esse senso de pertencimento seja criado, e não só nas aulas regulares. Então, por que não usar o intervalo, o recreio, para um sarau literário em que funcionários possam ler para os estudantes, ou que estudantes possam ler para suas famílias quando possível, para a gente não usar os momentos de entrada e saída da escola para fazer assembleias escolares, para que os jovens tenham mais participação e se sintam de fato representados dentro daquele contexto. São ações institucionais e estruturantes como essa que garantem um maior apoio e um maior combate a esses casos de violência. Eu costumo dizer que nós adultos não aprendemos, por exemplo, sobre racismo sendo exposto a um único momento de contato com essa temática. A gente precisa ser constantemente exposto, que a gente debata, discuta, para que a gente se aproprie e para que os nossos comportamentos sejam alterados. Por que a gente espera que com as crianças, um único dia que a gente discuta sobre isso e elas produzam um cartaz, modifique o seu comportamento? Então, é importante, muito importante, que esses programas e que essas iniciativas, elas sejam mais sistemáticas.
A gente está agradecido se tem uma colocação a fazer, Carla. Não só agradecer mesmo, muitos muito, ouvintes também aqui se posicionando muito exatamente obrigado sobre à professora Karine por trazer essa análise muito pontual da situação agora e quase está sendo ocorrida em todo o país e no mundo, porque a gente sabe que somos o espelho do resto do mundo. E a gente ouve falar de ataques e colégios lá fora nos Estados Unidos e de repente alguém que sofreu bullying aqui, que sofre qualquer tipo, não sabe avaliar, não se tem uma cultura de paz. É que os colégios também comecem a desenvolver a cultura de paz para aquietar os corações que não são sensíveis a uma discussão. Hoje é necessário que haja discussões na hora do recreio e tal, mas tudo que se leve ali, não, a gente depois conversa e tal. Antigamente, as crianças pequenas brigam e depois elas estão todos juntas. A gente que passa da idade dos 16 anos em diante sempre tem conflitos. Karine, muito obrigado. Nonato, Carla, muito obrigada. Eu só queria reforçar que a gente, né, na Nova Escola, tem conteúdos, inclusive, sobre cultura de paz. Nonato, você falou sobre isso e eu me lembrei de referenciar. Eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre esse tema. Grande abraço. São 9h54.